Diz assim: então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que nós conhecemos. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Essa parábola, ela fala a respeito de uma festa de casamento. E aí ele começa dizendo que o reino dos céus será como? Mais uma vez, Deus usa as parábolas para explicar realidades espirituais. E dessa vez Deus está usando o símbolo de uma festa de casamento para dizer como seria a volta de Jesus. O contexto do que está sendo falado aqui é a volta de Jesus. É a segunda vinda de Cristo. A gente precisa entender que aqui nessa passagem existem alguns personagens. Então, indiscutivelmente, todos sabem que o noivo é, a noiva é a igreja. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Num contexto amplo, num contexto mais abrangente, todos nós fazemos parte da igreja. Então, a noiva é a igreja, mas individualmente, as virgens representam cada um dos cristãos, cada um de nós. Então, a noiva representa a igreja, ou seja, a igreja somos todos nós reunidos, cada um de nós juntos somos a igreja, sozinhos representados individualmente pelas virgens. Nessa cerimônia de casamento, a gente vai ver algumas coisas, que naquela época as cerimônias de casamento elas eram um pouco diferentes de como são realizadas hoje. A cerimônia ela era realizada à noite, e as tochas eram acesas como parte da celebração, iluminando o cortejo que acompanhava a noiva até a casa do noivo. Então era mais ou menos assim: depois de um dia inteiro de festas, danças e brincadeiras, as virgens, elas estavam com a noiva. As virgens estavam com a noiva. E eram as madrinhas da noiva. E as madrinhas deixavam a noiva com quem haviam passado o dia inteiro e vão ao encontro do noivo erguendo as suas tochas. Então, elas escoltam o noivo até a noiva, e que, por sua vez, escolta o noivo até a sua casa. Então, como que funcionava nessa época? Durante o dia, do início da festa, no primeiro dia daquela festa, antes ainda do casamento, as madrinhas passavam o dia com a noiva. É muito parecido com o que é hoje, quando a gente tem aqui algumas pessoas que casaram recentemente. Tem a Simone, que é assessora de casamento. As pessoas estão mais habituadas com essa linguagem. Como que funciona? No dia do casamento, a noiva ela vai para um lugar que é passar o dia da noiva. E ela passa o dia ali com as suas madrinhas. Não é verdade? A noiva não fica ali na companhia das suas madrinhas? Naquela época também não era muito diferente. Mas quando se aproximava do casamento, as madrinhas deixavam a noiva e iam ao encontro do noivo, esperando o noivo vir para ir buscar a noiva num cortejo. E nesse cortejo, num contexto em que não havia iluminação pública, a iluminação que fazia parte
daquele cortejo era a iluminação das tochas, das candeias, dos candeeiros. Essas tochas geralmente eram eram bastões grandes, envoltos com panos embebidos em óleo. Geralmente, o tempo que uma tocha dessa ficava acesa era aproximadamente 15 minutos, que era o tempo que aquela tocha queimava. Depois era necessário que aquela tocha fosse realimentada. E, novamente, até que chegasse no local onde haveria a festa de casamento, que era quando o noivo buscaria, de fato, a noiva para levar para casa. Então, nesse contexto, a gente vai ver que existem algumas realidades aqui. Em primeiro lugar, a gente vai ver que todas eram virgens. Então, o sinal de virgindade, ela sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado. Então, aqui não está falando de 5 moças que não eram virgens e 5 que eram. Eram 10 virgens. As 10 estavam relacionadas ao contexto religioso. Então, a gente pode dizer que, fazendo uma analogia para os dias de hoje, as 10 virgens representam 10 cristãos. 10 virgens representam 10 cristãos. Só que tanto as loucas quanto as virgens, elas eram prudentes. As virgens loucas em nenhum momento foram prudentes. E as prudentes em nenhum momento se tornaram loucas. A parábola começa dizendo que haviam 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. E termina dizendo que haviam 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. O que significa? Que tanto as virgens loucas quanto as prudentes, elas faziam parte daquela cerimônia. Naquele contexto, eram crentes. Só que existe o crente nominal e existe o crente genuíno. Existe gente dentro da igreja que tem aparência de que serve a Deus, de que é um crente genuíno, tem aparência, mas não passa de um crente nominal. É disso que essa palavra está tratando. Assim como outros textos que nós vimos nas semanas anteriores, a respeito de gente que estava dentro daquele contexto, tinha aparência do que era, mas não era. A gente viu isso na parábola do joio e do trigo, a gente viu isso na parábola dos 2 servos, dos 2 filhos. A gente vê isso constantemente sendo tratado na palavra de Deus. E o contexto aqui é a volta de Cristo. E naquele contexto, as virgens loucas e as virgens prudentes estavam no mesmo ambiente. Um outro ponto, o primeiro ponto é que todas eram virgens. O segundo ponto é que as aparências, elas enganam. Por quê? Quando elas ouvem falar que o noivo está vindo, olha só o que acontece. A Bíblia vai dizer que 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as 5 tinham o bom senso de levar óleo de reserva. Só que aconteceu um fato que aconteceu tanto para os prudentes quanto para as insensatas. Que fato é esse que aconteceu com os 2 grupos? O fato é que o noivo demorou. A demora do noivo foi a razão pelo qual as virgens dormiram. Só que não foi só as virgens imprudentes que dormiram. Todas elas dormiram. Em algum momento, muitos de nós, enquanto cristãos genuínos, podemos ser acometidos de algum fardo, algum cansaço, até mesmo uma possível frieza espiritual. Só que o que acontece é que quando elas ouvem falar que o noivo chegou, à meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Ali naquele momento, cada uma delas se levantou para receber o noivo. Só que de repente, quando elas se levantam para receber o noivo, um grupo de virgens percebe que elas não tinham azeite suficiente. Elas não tinham a quantidade de azeite necessária para a jornada entre o lugar onde elas estavam, até acompanhar o noivo, buscar a noiva e ir até o local da festa. Não era óleo suficiente, não era azeite suficiente. O que elas fazem?
elas então começam a pedir umas às outras. Dá um pouquinho do seu azeite, imagina o desespero. Dá um pouquinho do seu azeite, dá um pouquinho do seu azeite, me dá um pouquinho do seu azeite. E as outras virgens que haviam se preparado para aquele momento, elas dizem assim, não, não podemos dar, porque acaso falte a ti e a nós também. O azeite que aquelas virgens tinham era suficiente apenas para elas. Não tinha como elas darem o azeite delas para outro. A presença de Deus só serve para a minha vida. Eu não tenho como transferir a minha comunhão, a minha espiritualidade, aquilo que eu recebi de Deus para minha esposa, para os meus filhos. A gente sempre fala na igreja que o que é individual no Evangelho é a salvação. E aqui não trata de outra coisa, senão a própria salvação que é individual. Cada um de nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu, com zelo, com afinco, com apreço. Como virgens prudentes, que esperam a chegada do noivo que é Cristo. Essa graça que Deus nos deu. Só que aquela situação, aquelas mulheres que haviam sido negligentes o tempo todo, ao verem o anúncio de que o noivo está chegando, elas percebem que elas falharam. Eu sei que, principalmente aqui quem dirige, já passou pela experiência de alguma vez na vida, ficar sem gasolina no carro. Alguém já passou por isso? Já passou? Levanta a mão quem já ficou sem gasolina no carro. Só vocês? Mais ninguém? Tem alguma coisa mais frustrante do que você ficar sem gasolina no carro e tendo dinheiro? Porque quando você fica sem gasolina no carro, porque você não tem dinheiro, é uma coisa. Agora, quando você fica sem gasolina no carro, porque você foi negligente, é outra coisa. Não é? Eu já fiquei sem gasolina no carro por não ter dinheiro. Eu lembro de uma vez que eu estava descendo a rua de casa, o carro parou, ainda deu tempo de chegar no posto, o carro não ligava. E a missionária Luciana estava, não faz muito tempo não, eu já morava lá onde eu moro, e não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. E naquele dia eu estava indo para uma oração, para um lugar. E aí eu liguei para a missionária Luciana que eu estava indo encontrar com ela. E eu falei para ela que eu estava no posto de gasolina, pedi para ela me encontrar, ela foi me encontrar. E naquele dia eu chorei, de vergonha, por não ter dinheiro para colocar gasolina no carro, mas eu não tinha dinheiro. E ontem, eu fui para Mariporã com o Edivaldo, e o carro começou a acusar que estava faltando gasolina. Quando a gente estava no caminho de Mariporã para cá, ouçam bem. Quando eu estava no caminho de Mariporã para cá, o carro entrou na reserva. Chegamos no Pedra Branca, o carro entrou na reserva da reserva. E ontem a gente vinha para a igreja, estava muito cansado, extremamente cansado. Chegamos em casa, carro na reserva. Fomos almoçar, carro na reserva. E aí, eu entrei dentro do carro, estava muito cansado, pedi para a Nicole trazer o carro. E dormi, o carro na reserva. Cheguei na igreja, o carro na reserva. E eu tinha dinheiro. Mas Deus permitiu. A Nicole. Calma. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui na porta da igreja, eu já estava dormindo, já fazia uma meia hora. Quando eu cheguei na porta da igreja, que eu abri o olho, que eu bati o olho, o carro ainda estava na reserva. Eu briguei com a Nicole. Eu falei, caramba, meu, você está vendo o carro na reserva esse tempo todo, não tem coragem de parar no posto.
Porque o problema não era dinheiro. O problema não era dinheiro. Mas aquilo era um instrumento de Deus para eu ter uma ilustração para a pregação de hoje. Para vocês não esquecerem. Aí, o que aconteceu? Entrei no carro, e eu não abasteço em qualquer lugar, também é uma outra desculpa, uma boa desculpa, né? Mas não deixa de ser uma desculpa. Não abasteço em qualquer lugar, entrei no carro e fui em direção até em casa. Passei na frente do posto e esqueci. Eu esqueci. Estacionei o carro em casa e falei assim, meu Deus. Imagina se acaba a gasolina, como eu não ia me sentir um irresponsável, negligente. E se eu chegasse aqui hoje contando para vocês que a gasolina do carro acabou, o que vocês diriam? Vocês iam falar o quê? Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, pode falar a real, pode mandar a real. Hã? Bem feito, que mais? Irresponsável, que mais? Hã? Não conhece seu carro, que mais? Irmãos, você sabe que tudo isso que vocês estão falando é uma verdade? E tudo isso é uma verdade também sobre a vida de vocês. Porque vai chegar um dia em que a lâmpada de vocês vai apagar. E vocês vão ser chamados de irresponsáveis, negligentes, sem responsabilidade. Porque não se prepararam para aquele momento. Naquele momento, as virgens todas saem com a sua lâmpada acesa. No meio do cortejo, todas elas eram irreconhecíveis. Todas elas eram irreconhecíveis, porque todas estavam com a sua lâmpada acesa. Mas, de repente, no meio do cortejo, a lâmpada de uma começa a apagar. E aí, de repente, quase num passo de mágica, a lâmpada da outra também começa a apagar e falhar. E de repente, outra lâmpada, e outra lâmpada, e outra lâmpada. Das 10 que estavam no cortejo do noivo, só 5 permanecem com as suas lâmpadas acesas. As outras 5, elas saem correndo à busca de um lugar para comprar mais azeite. Mas o problema não é porque elas não tinham recurso. O recurso está disponível pela graça. Você pode buscar a Deus. Você pode se humilhar diante de Deus. Você pode se santificar diante de Deus. Você pode cuidar da sua salvação diante de Deus. Mas se você não faz, não é porque você não sabia a hora que o noivo viria. Porque nenhuma delas sabiam. Nenhuma delas sabiam. E no meio daquele cortejo, por um tempo, elas podiam até se confundir. Mas na hora que a lâmpada apaga, era possível distinguir as genuínas das falsas. Elas frequentam as mesmas igrejas, elas ouvem os mesmos sermões, cantam os mesmos louvores, frequentam os mesmos PGs, frequentam os mesmos púlpitos, as mesmas reuniões de oração, mas metade delas estão com a sua lâmpada se apagando. Elas sabem que o azeite delas é pouco. Elas oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios, dizem levar o nome de Cristo, mas a sua lâmpada está se apagando. Chega um momento em que o terceiro ponto é que as lâmpadas apagam. Então o primeiro ponto é que elas eram virgens, todas eram iguais. Mais uma, metade louca, metade prudente. O segundo ponto é que as aparências enganam, ou seja, todas elas podiam ser confundidas. Era impossível saber quem eram as virgens prudentes e quem eram as virgens loucas, até que a lâmpada se apagasse. E o terceiro ponto é que a lâmpada se apaga. E é quando a lâmpada apaga que fica evidente quem são os verdadeiros cristãos.
A sua hipocrisia, a sua religiosidade, a sua aparência pode até iluminar o caminho da sua vida por um tempo. E você pode até gente que te siga, porque a sua luz brilha. A fé nominal, muitas vezes ela é assim. Ela brilha por um tempo. Mas ela nunca vai ter o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. E o quarto ponto é que o azeite, ele é pessoal. Ele não pode ser dividido. Eu não tenho como transferir a minha unção, a minha salvação, a graça que Deus me deu a nenhum de vocês. Por mais que eu queira. É impossível, é indivisível. Ele só é suficiente para os prudentes. É suficiente só para os prudentes. Na jornada que a gente vai, a quantidade de combustível que eu tenho só serve para mim. E se eu tentar te ajudar, dividindo aquilo que Deus me deu, não vai ter nem eu nem você. Então é algo que é intransferível. É impossível de eu te ajudar a você ter o seu próprio combustível, o seu próprio azeite, para que a sua lamparina permaneça acesa. Outra coisa é que quando as virgens chegam ali na festa, ou a porta se fecha, as virgens loucas, elas chegam até a festa e começam a bater na porta e dizem assim: conseguimos azeite, conseguimos comprar, conseguimos fazer. Há até uma aparência de um esforço pessoal suficiente. Mas aí vai dizer assim, que elas ficam de fora. E Deus diz para ela, o noivo diz para ela, quando as 5 voltaram, ficaram do lado de fora clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. As virgens loucas da parábola não levaram azeite consigo porque acharam que o noivo viria rapidamente. Talvez você esteja preparado se Jesus voltar agora, porque você está no culto, está na ceia, fez o curso de doutrinas básicas do cristianismo, tem uma carteirinha da igreja, mas isso não é suficiente para que você adentre aos portões espirituais para a festa que Deus preparou para cada um de nós, do casamento do noivo que é Cristo com a igreja que somos nós. Então, quando perceberam que o noivo tardou em vir, então desesperadamente tentaram comprar o azeite que lhes faltava. Ou seja, o azeite ele não pode ser obtido por esforço humano. Não importa quanto você se esforce. O que Deus está requerendo de nós é prudência enquanto Ele não vem. É o preparo enquanto Ele não vem. E por último, vai dizer sobre a prudência e a vigilância. Qual que é a principal lição dessa parábola? O que Deus está querendo dizer com cada um de nós? O principal mandamento é vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Eu preciso esperar o meu carro chegar na reserva da reserva. Quando eu estava indo, alguém no caminho me alertou. Falou: tem pouca gasolina. Eu cutuquei ele e falei: Edivaldo, essa gasolina dá para ir e voltar. Dava, mas quase não dava. Então, se Deus está falando com você hoje, e você sabe que o seu azeite é pouco, que sabe que se Jesus demorar um pouquinho mais, a sua candeia vai apagar, e você não tem azeite suficiente, pode ser que ele demore, vai chegar um momento que você vai dormir, porque você cansa na caminhada, todas as virgens dormiram, é hora de você se preparar para uma jornada que talvez possa ser mais longa do que você espera. Como as virgens prudentes se prepararam. E elas não se preocuparam quando o noivo chegou.
Porque elas estavam preparadas e esperando aquele momento. As virgens loucas não se prepararam para aquele momento. Elas até esperavam, mas não estavam preparadas. Então que eu e você possamos estar preparados para a volta de Cristo, para esse encontro com Ele. E hoje é dia de você aumentar a sua reserva de azeite. Tem gente que entendeu o que Deus está falando, e sabe que Deus está falando com ele, e sabe que precisa encher a candeia de azeite. E tem gente que sabe que Deus está falando com ele, mas vai esticar a reserva. Sabe por quê? Porque essa palavra não é para você. Porque você não é prudente. Você é uma louca. Porque se você for prudente, nessa hora, você já estava com o seu coração quebrado diante de Deus. Falando assim, Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo. Enche a minha vasilha. Eu nunca mais vou sair da tua presença. Estarei preparado até o dia que o Senhor voltar. É essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Se hoje eu tivesse poder para, através das minhas palavras, convencer alguém, eu tenho certeza absoluta que não ficaria uma única pessoa sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Mas eu também sei que isso não depende de mim, porque a minha candeia, o meu azeite, não serve para transferir para a sua. É você que, enquanto há tempo, deve ir aos que o vendem e comprar e encher a sua vasilha. Porque Cristo está às portas. Já tem gente gritando pelo caminho. O noivo está chegando. O noivo está chegando. O noivo está chegando. Há um anúncio. O noivo está chegando. O noivo está chegando. Porque ele está chegando. Amém? Glórias a ti, Senhor. Que Deus possa falar mais aos vossos corações. Pastora Meire.